Então vamos lá, pessoal, continuando exatamente de onde a gente tinha parado, era a análise desse diagrama aqui no Simulink, e eu vou realizar aqui a simulação dele para um intervalo de 5 segundos. Então a gente aperta o play depois de configurar aí as informações. E vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na saída do sistema analógico, que é essa daqui, ó, é uma resposta ao degrau, ok? Indo de instante 1 até o 2, aí, o valor 1 até o 2, né, estabilizem por volta de 5 segundos, que foi o que eu coloquei. Nós temos aqui um sistema colocado em cascata com um segurador de ordem zero. Vamos dar uma olhada agora no sistema puramente digital. A gente já vê esse efeito do sistema discreto, que apresenta uma curva bem similar, né, indo de 1 até 2 em 5 segundos. E aqui, né, juntando as duas, nós temos então o sistema analógico com segurador de ordem zero e um sistema digital apresentando aquele fenômeno da discretização que a gente já tinha visto aí, com o período de amostragem, como a gente pode ver, de 1 segundo. Ó. 1 segundo, depois em outro segundo você pega um novo valor e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é a simulação do sistema que a gente tinha visto lá no slide. Então vamos voltar para lá agora e continuar vendo mais alguns exemplos. Bom, como a gente tinha visto, ao simular esse sistema, o que nos interessa aí é comparar os dois sistemas, e nós temos a resposta aqui que eu coloquei nos slides, o resultado que aparece lá na tela do Simulink. Tá? Um outro exemplo seria fazer uma outra comparação com um exemplo que a gente utilizou também nas nossas aulas de vídeo, que era aquele equipamento que fazia bombeamento de sangue. Nós tiramos aí o equivalente discreto. Então a nossa função de transferência a ser trabalhada seria essa daqui, que é o processo. Ele está colocado nos dois. Tá? Nesse caso a gente vai fazer a simulação de um sistema em malha fechada. Então note que a gente está fechando a malha do processo analógico aqui e do outro processo aqui embaixo. Tá? Esse processo de cima, pessoal, é o processo digital, ok? O analógico está aqui embaixo, só inverter a ordem. No processo digital, nós temos um segurador de ordem zero em cascata com o processo analógico e um controlador digital que no exemplo é dado. O pessoal fez, é como se tivessem feito um projeto e identificado que o controlador digital tem que ser dado por essa função de transferência, enquanto o controlador analógico tem que ser dado por esta outra função. Então a gente colocou o controlador digital aqui em cima, o analógico que foi projetado aqui embaixo, e fizemos aí uma simulação de malha fechada com os dois, usando um período de amostragem de t igual a 0,02 segundos. Ok? Então vamos dar uma olhada aí agora como fica isso rodando. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui eu fiz a configuração exatamente como a gente tinha ali no slide, subindo um degrau no instante zero. Fiz a configuração dos parâmetros conforme o slide, lembrando de colocar sempre na função discreta o período de amostragem. Aqui a nossa função contínua. O segurador de ordem zero, ele também está configurado para trabalhar com o mesmo período de amostragem. E aí o nosso processo, que é idêntico nas duas malhas de controle. Então a gente vai realizar aqui uma simulação, o período aqui é bem menor. Então a gente vai trabalhar com uma simulação em meio segundo e vamos dar uma olhada. Primeiro, por curiosidade, vamos ver o que aconteceu na saída do segurador de ordem zero. Note que tem aquele fenômeno em que ele está segurando a saída e produzindo aí um sinal cada vez mais de menor amplitude até estabilizar aqui. Tá? No nosso sistema digital, que é o sistema com controlador digital, porém com um segurador de ordem zero, note que ele tem aí uma subida suave e estabiliza em 1. Apesar de ter o controlador digital, nós temos que lembrar que a gente está usando um segurador de ordem zero em cascata com processo analógico. Então a saída deste processo é analógica, uma saída em G de S. Ok? No caso desse outro processo, ele já é o processo analógico com um controlador analógico. E se a gente comparar os dois, vamos ver só uma pequena diferença entre eles, que aí é dada pela questão do período de amostragem. Mas ambas as saídas nesse caso têm uma conotação analógica porque estão sendo jogadas direto num processo que não foi
trabalhado com equivalente digital. A ideia dessa operação é comparar as aproximações que um controlador digital consegue fazer em relação ao controlador analógico tradicional, e a gente vê que as duas saídas são muito próximas, aí, com uma pequena diferença que se deve ao fato de a gente ter usado o período de amostragem aí. Se a gente aumentar, né, na verdade reduzir, aumentar a frequência de amostragem, que corresponde a reduzir o período de amostragem, a gente vai ter aí uma capacidade melhor do controlador digital de seguir o resultado feito pelo analógico. Tá ok? Então vamos lá para os slides de novo, continuar aí o que a gente estava estudando. Bem, aqui nos slides, como eu tinha colocado lá, né, eu apresentei aqui para vocês o resultado dessa comparação, e aí para a gente poder dar uma olhada, é possível realizar esse tipo de simulação também através da linha de comando. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho, em onde a gente declara a nossa função de transferência simbólica em S, declaramos a função do processo, notem que ela está aqui, o G de S. Aqui nós estamos declarando um controlador, que é aquele controlador analógico. O período de amostragem está sendo calculado, definido na verdade, e aí a gente calcula o equivalente discreto da função de transferência. Então o que a gente vai fazer aqui agora é um pouquinho diferente. A gente vai comparar o resultado da função do processo analógico com o processo digital. Só que para isso a gente vai, ao invés de desenvolver aquele cálculo na mão, nós vamos fazer aí a discretização através do MATLAB. Quando a gente não especifica nada no terceiro parâmetro desse comando, ele utiliza aí o segurador de ordem 0. Tá? Se nós quisermos utilizar o método de Tusting, que nós vimos aí numa aula complementar, ao invés de escrever ZOH aqui, né, o ZO, a gente iria escrever Tusting, com letras minúsculas, e ele aplicaria a fórmula de Tusting. Ok? Aqui nós estamos definindo aquele controlador digital, que também foi calculado, né? Vamos retornar aqui no slide anterior, só para lembrar, ó, o controlador digital está aqui, o controlador analógico está aqui, e nós utilizamos o processo analógico aqui. Com a diferença de que nesse exemplo que a gente vai fazer agora, ali no MATLAB, nós vamos calcular o equivalente discreto deste processo, para daí verificar a resposta do sistema ao degrau. Tá? Uma coisa que é importante a gente notar é que a gente vai ter que fazer o fechamento de malha que a gente desenhou ali no Simulink, aqui sendo feito via linha de comando. Então a nossa função de transferência de malha fechada analógica, ela é dada pelo comando feedback. O comando feedback ele realiza aquele cálculo da função de transferência de malha fechada. De quais funções? Na malha direta, né, no ramo direto, nós colocamos aí o nosso controlador analógico e o processo analógico. Tá? E na malha de realimentação, ela vai ser uma malha unitária, conforme a gente havia feito no Simulink. Tá? O terceiro parâmetro que esse comando aceita é um parâmetro que diz se a realimentação é positiva ou negativa. O parâmetro default, que é o que a gente normalmente não indica, é para a realimentação negativa. No nosso caso aqui desta outra função, GMFZ, ela é a função de transferência de malha fechada discreta. Então a gente utiliza a função que a gente calculou, equivalente discreto, o controlador que foi colocado, na verdade eu troquei, isso aqui é a planta discreta e aqui é o controlador, com um elo de realimentação unitário. Ok? E aí o que a gente faz aqui? Estamos aplicando um degrau nesta função GMF, que é esta daqui, né, a nossa função de malha fechada analógica. Estamos dando um comando hold on para que o MATLAB segure a janela aberta, e na sequência a gente vai dar um degrau também na função de malha fechada digital. Tá? E nós vamos imprimir aí algumas informações referentes à aplicação do degrau nessa última função. O resultado disso daqui que a gente espera é visualizar a resposta ao degrau das duas funções no mesmo gráfico, da mesma forma que a gente fez lá no comecinho da aula com o Simulink. Tá? Então vamos dar uma olhada agora o que vai acontecer lá
quando a gente executar esse comando. Então vamos lá, pessoal, aqui. Agora, no momento em que eu der o Enter, eu vou executar esse pedaço do script, onde a gente vai ver aquele exemplo, onde eu declaro a função analógica, o controlador analógico. Na sequência, eu faço a discretização do processo. Notem que eu estou utilizando aqui justamente o segurador de ordem 0, ok? Aplico aqui a definição do controlador digital que foi projetado, faço o fechamento da malha, como a gente viu, e finalmente a gente aplica o degrau, ok? Então, vamos dar uma olhada agora na execução dessa sequência de processos e verificar aí o que é que o MATLAB vai resultar aí para a gente. Olha só que bonitinha a resposta. Essas informações aqui, elas se devem a esse último comando step info, tá? Que ele está mostrando aí para a gente algumas informações referentes à função de malha fechada discreta. O tempo de subida, o tempo de acomodação, os valores mínimos e máximos, quando aparece um overshoot, que é o sobressinal, ele mostra, tá, o valor do pico. Essas informações todas ele já calcula automaticamente para a gente. E aqui a gente consegue visualizar a função discreta, que tem esse formato aqui, com o período de amostragem que a gente definiu, comparada aí com a saída do sistema analógico com o controlador analógico. Tá? A gente pode verificar aí que o sistema, o equivalente discreto, acompanha bem a resposta analógica do sistema. Tá? Então vamos dar mais uma olhadinha agora lá nos slides para a gente poder finalizar. Pessoal, mais uma última observação aqui sobre esse último exemplo que nós fizemos. Eu fiz uma pequena alteração aqui agora e acrescentei uma segunda discretização da mesma função, só que agora usando o método de Tusting. Lembra que eu comentei que era só mudar o parâmetro aqui de ZO para o segurador de ordem 0 para a gente poder trabalhar com Tusting, era só escrever aqui Tusting. Então eu criei uma variável GZT, fiz o fechamento de malha com ela e apliquei um degrau aqui. De forma que se eu agora executar novamente esse script, nós vamos ver 3 respostas, ok? Ao degrau. Tá? E aqui nós temos 2 step info, um da função de transferência calculada por segurador de ordem 0 e outros dados calculados aí por método de Tusting. Note que os valores estão próximos, mas eles apresentam alguma diferença, porque existe uma diferença aí na formulação, como a gente viu aí na fórmula de cálculo. Mas se a gente olhar aqui na resposta, a gente pode ver que as duas respostas digitais elas seguem bem o sinal analógico. Essa laranjinha que aparece aqui no vídeo é o método de Tusting, tá, ok? Ele fica centralizado aí em torno do sinal analógico. Tá? Então isso aqui complementa o vídeo que a gente tinha visto, onde a gente tinha aí as duas metodologias para aplicar no equivalente discreto, e a gente vê pela resposta aqui que as duas metodologias seguem aí o sinal analógico de uma forma bem próxima. Então agora vamos dar uma retornada lá para os slides e finalizar essa aula de hoje. Pois bem, aqui, para finalizar, nós temos os dados que eu mostrei para vocês da simulação, aqui sem o método de Tusting, só com o segurador de ordem 0. Então, coloquei os dados nesses slides para que vocês possam usar isso como referência para estudo. E nessa aula aí, onde a gente viu os exemplos de MATLAB, a ideia era identificar alguns comandos básicos para transformar da Z inversa, e os equivalentes discretos. E com isso a gente fecha esse primeiro pacote de aulas, onde a gente estuda aí controle digital. Nas próximas aulas a gente vai começar a estudar um pouco melhor estabilidade de sistemas discretos e como projetar controladores e trabalhar com os diagramas de blocos desses sistemas, ok, pessoal? Então fiquem atentos aí às próximas aulas. Agradeço a participação. Até a próxima e bons estudos para todos. Até mais.